Ok, então eu vou começar explicando três conceitos: placebo, res- resposta placebo e efeito placebo. O que é um placebo? O placebo ele é uma substância inerte, ou seja, ele é uma substância que não tem nenhum efeito químico ou biológico significativo no nosso organismo. Então ele pode ser, por exemplo, uma pílula de farinha ou então uma injeção de soro fisiológico. O que é a resposta placebo? A resposta placebo é a melhora que a gente percebe quando a gente usa um placebo para tratar de alguma doença. E o que é o efeito placebo? O efeito placebo é o efeito que ocorre quando a gente olha para o curso natural de uma doença, ou seja, o que aconteceria com aquela pessoa doente se a gente não fizesse nada, e compara isso com a resposta placebo. Quando a resposta placebo ela é melhor do que o curso natural, a gente chama essa melhora de efeito placebo. Mas vamos para um exemplo. Digamos que eu esteja com enjoo. Então eu tenho algumas opções. Eu posso deitar na minha cama, então esperar ele passar. E aí, digamos que ele passe em 3 horas. Eu posso ir na farmácia, comprar um remédio para enjoo e tomar ele. E aí ele vai passar em uns 30 minutos. E aí também temos a opção de pegar meu óleo essencial anti-enjoo, colocar no meu dispersor e então esperar que ele faça efeito. E aí isso pode ser que dure umas 2 horas. Essa diferença de tempo entre eu apenas me deitar e não fazer nada, ou seja, o curso natural da doença, e o tempo de eu colocar meu óleo essencial e esperar ele fazer efeito, essa diferença entre eu não fazer nada e eu usar uma substância inerte é o que chamamos de efeito placebo. Lembrando que o efeito placebo ele não acontece da mesma forma em qualquer condição ou em qualquer pessoa. Algumas condições, como a dor, podem sim ser tratadas muito bem com placebo. Agora, outras, tipo uma infecção bacteriana, aí já nem tanto. E a gente vai entender o porquê disso quando entrarmos no porquê e como o efeito placebo acontece. Então vamos lá. Como que ele acontece? Ele tem duas vias principais para acontecer: a via do condicionamento e a via da expectativa. A via da expectativa acontece da seguinte forma: quando eu acredito e espero que algo vai acontecer, o meu corpo ele começa a preparar o terreno para que isso aconteça. E ao preparar o terreno, o meu corpo ou facilita este efeito acontecer, ou então, em alguns casos, ele faz este efeito acontecer sozinho. Por exemplo, eu acredito em homeopatia. Logo, ao tomar um remédio homeopático, eu espero de que esse remédio me faça bem. Então, quando eu tomo um remédio homeopático e espero, tenho esperança, tenho expectativa de que ele vai me fazer bem, aí eu me sinto bem, por causa da expectativa e não por causa do remédio. E também temos a via do condicionamento. E esse condicionamento ele é o mesmo condicionamento de Pavlov, aquele que tocava um sino antes de dar comida para os cachorros, e aí depois de um tempo, só de tocar o sino, os cachorros já começavam a salivar. Quando nós associamos um estímulo a um efeito, só de termos este estímulo, nosso corpo já pode começar a produzir este efeito. Exemplo: digamos que eu tenho uma dor crônica. Então, eu sempre vou ter que tomar analgésico. Então, toda vez que eu sinto a dor, eu vou pegar o meu analgésico, que é um comprimido amarelo, e vou tomar ele com suco de laranja. E então, a dor vai passar, por causa do efeito do analgésico. Com o passar do tempo, o meu corpo ele vai associar o estímulo comprimido amarelo com suco de laranja ao efeito não sentir mais dor. E então, a próxima vez que eu for sentir dor, só de eu tomar um comprimido amarelo
com o suco de laranja, mesmo se esse comprimido for de farinha, eu vou sentir o mesmo efeito, que é deixar de sentir dor. Na prática, essas vias elas acontecem quase que sempre juntas, só que eu achei mais didático separar porque diferentes formas de efeito placebo possuem diferentes vias principais. Agora que já falamos disso, nós podemos falar de algo que é muito importante para o efeito placebo, principalmente naquele que acontece pela via da expectativa, que é a crença. Para que o efeito placebo funcione, eu preciso principalmente acreditar que aquilo que eu estou tomando vai funcionar. Para que o efeito daquilo funcione, eu preciso acreditar de que aquele efeito vai funcionar. Seja porque eu fui condicionado a acreditar nisso, seja porque eu fui convencido a acreditar nisso. Eu não vou falar todas, mas 99% das medicinas alternativas e tratamentos alternativos que temos por aí são um placebo que age pelo efeito placebo pela via da expectativa, principalmente por método de convencimento. Para que uma sessão de Reiki funcione, eu preciso, antes de qualquer coisa, acreditar de que aquilo vai funcionar. Então, você pode estar aí pensando, fácil, é só eu continuar acreditando, que aí eu não preciso mais tomar nenhum remédio, porque ele vai funcionar se eu acreditar. Bem, é aí que eu tenho que falar que, por definição, a eficácia e a taxa de melhora de tratamentos por placebo tem que ser menor do que de tratamentos convencionais. Se um tratamento convencional tiver uma taxa de melhora ou uma eficácia parecida ou igual à de um placebo, isso significa que o tratamento convencional está errado e de que a gente tem que descartar ele e pesquisar outro melhor. A cura por efeito placebo, a cura por placebo, não é uma forma de tratamento aceitável. Ela não é uma forma de tratamento ética. Isso é quase que um consenso na comunidade científica. Os profissionais de saúde, eles devem obrigatoriamente fornecer o melhor tratamento possível para um paciente. E o que é o melhor tratamento possível? Ele é um tratamento que tenha mais chance de dar certo. Um tratamento que não dependa das crenças e das expectativas de ninguém. Um tratamento que siga o método científico, que tenha sido testado, que seja apoiado por evidências. E isso não fui eu que decidi, isso não sou eu que estou falando, isso é uma decisão de diversos comitês de ética ao redor do mundo. E além disso tudo, até onde nós sabemos, o efeito placebo ele não trata nenhuma doença por si. O efeito placebo sozinho não trata doenças. Ele pode tratar alguns sintomas, como é o caso do sintoma dor, que é o sintoma que é mais tratado, mais tratável por efeito placebo. Por quê? Porque o nosso corpo ele já consegue produzir analgésicos internos. E é por isso que quando a gente está em situação de alta adrenalina, de fuga, a gente não sente dor na hora, a gente sente dor depois, por causa da ação desses analgésicos. E o que o efeito placebo faz é fazer com que o nosso corpo libere esses analgésicos internos. Outros usos do efeito placebo, mais ligados à via do condicionamento, que estão sendo estudados agora, é a substituição do remédio em tratamentos de longo prazo. Então a pessoa começa tratando com remédio e, ao invés de diminuir a dose, vai gradativamente trocando por placebos para ativar o efeito placebo pela via do condicionamento, e então a pessoa assim ter menos efeitos colaterais a longo prazo que poderiam ser causados pela droga em questão. Agora, outra coisa que o efeito placebo faz muito bem é mudar a nossa percepção sobre a doença. Ou seja, eu estou doente, eu vou e faço algum tratamento alternativo. Eu saio de lá me sentindo menos doente, só que eu ainda continuo doente por dentro.
Exemplos. No tratamento de insônia, eles fizeram alguns estudos comparando o uso de placebos com o uso de nada para o tratamento de insônia. Então viram que as pessoas que tomavam placebo relatavam que estavam dormindo melhor e relatavam ter um sono melhor. Só que um desses estudos decidiu medir de fato as horas de sono desses pacientes. Então perceberam que não teve uma melhora significativa nas horas dormidas de fato do paciente. Ou seja, ele estava se sentindo melhor, ele estava sentindo que estava dormindo bem, mas ele não estava de fato. E os prejuízos a longo prazo da insônia ainda iriam acontecer. E também no caso de câncer, em que pessoas que fazem o tratamento regular de câncer, mais um tratamento alternativo, de fato, relatam que se sentem melhor durante o tratamento, que se sentem com bem-estar melhor. Só que ao mesmo tempo, esse grupo de pessoas também tem uma taxa de sobrevivência menor do que pessoas que não fazem. E essa taxa de sobrevivência, é importante deixar claro, que não se dá por causa dos tratamentos, mas sim porque essas pessoas têm uma tendência maior em adiar e evitar tratamentos convencionais mais invasivos. Isso significa que se sentir bem não é importante para um tratamento? Claro que não, é muito importante. Inclusive, há melhora no tratamento quando a pessoa se sente bem. Mas isso significa que apenas se sentir bem não é o suficiente para tratar das doenças das pessoas. Uma coisa é a nossa doença, outra coisa é como a gente percebe ela, é a nossa percepção sobre ela. O placebo ele age principalmente na nossa percepção e não na doença em si. O efeito placebo ele é algo que acontece. Ele acontece independente da nossa vontade e nós precisamos lidar com isso. Sobre pesquisas científicas, eu não vou entrar aqui nos pormenores das pesquisas e de como que eles têm que levar em consideração o efeito placebo de quem está sendo pesquisado e o efeito placebo de quem está pesquisando, para evitar vieses nas suas pesquisas. Mas eu vou pontuar aqui 3 coisas que eu acho importantes sobre a pesquisa nessa área. 1. Todo remédio novo que for sair, ele preferencialmente deve ser comparado com um placebo, que é para saber se realmente o remédio está fazendo efeito ou se é apenas o efeito placebo. 2. É muito difícil fazer pesquisas que comparem o curso natural de uma doença com uma resposta placebo, porque não é nada ético que a gente deixe alguém doente sem tratamento nenhum só para ver no que vai dar. Então, algumas doenças e algumas condições a gente nem sequer sabe se há realmente uma diferença entre o curso natural e a resposta placebo. A gente nem sabe se há realmente um efeito placebo em tudo que existe. E 3, de que as pessoas que pesquisam sobre medicinas alternativas, elas de fato publicam artigos que comprovam a eficácia dos seus métodos, dos seus tratamentos. O problema é que esses artigos não são nada bons e eles têm muitas falhas e muitos deles nem cumprem o básico, que é fazer a comparação do método com o placebo de uma forma adequada. Mas vamos falar um pouco do lado positivo, né, do placebo, porque sim, tem muita coisa positiva. Tem muitas formas de que profissionais de saúde podem usar o efeito placebo para garantir que o paciente receba o melhor tratamento possível. E como que seria isso? Seria, por exemplo, um ortopedista receitar, além do tratamento para hernia de disco, uma sessão de quiropraxia? Não, e eticamente ele nem pode. Isso significa que o profissional de saúde deve fazer coisas que são comprovadamente benéficas para o paciente e que se dão e que se são justificadas pelo efeito placebo. Por exemplo, analgésicos possuem uma eficácia muito maior quando a equipe médica, a equipe de saúde, vai no leito do paciente aplicar, ao invés de deixar, por exemplo, uma máquina liberando o medicamento a cada período de tempo. A equipe de saúde pode melhorar as expectativas do paciente sobre aquela doença. Pacientes que têm expectativas boas e acham que vão passar por aquilo de uma forma tranquila, comprovadamente
passam por aquilo de uma forma tranquila, têm resultados melhores no tratamento. Mas é claro que a equipe médica não pode mentir e nem prometer nada que seja inalcançável ou irreal. Isso aí já é também outra questão de ética. E também coisas simples como ter contato, estabelecer uma boa relação, examinar bem, conversar, ouvir o paciente. Tudo isso age de forma benéfica para o tratamento do paciente. Por quê? Porque os pacientes, as pessoas, nós esperamos esse tipo de comportamento de bons profissionais de saúde. E o que a gente espera de bons profissionais de saúde? A gente tem expectativa de que o tratamento deles funcione, de que o tratamento deles vá realmente nos curar. E isso, o que mais é do que senão uma forma do efeito placebo. Por último, vale só ressaltar aqui que tudo o que o efeito placebo pode fazer de bom, ele também pode fazer de ruim. Com expectativas ruins e ações ruins dos profissionais, nós temos o efeito placebo para o lado negativo, em que vai piorar a condição e o tratamento das pessoas. E isso é chamado de efeito nocebo. Então, eu vou finalizar aqui esse vídeo com um apelo e um recado. O apelo vai para todos os futuros profissionais de saúde ou atuais profissionais de saúde que podem estar vendo esse vídeo agora. Que é que nós não precisamos dessas práticas alternativas. Nós não precisamos fugir do método científico e da medicina baseada em evidências para fazer um excelente uso do efeito placebo. A gente só precisa ser bons profissionais e isso não é tão difícil assim. E o recado vai para todo mundo que faz uso dessas práticas, que é: se te faz bem, faz. Isso é seu direito. Só não leva tão a sério tudo o que as pessoas que vendem essas práticas falam. Porque, no final das contas, eles são apenas mais uma indústria capitalista querendo ganhar dinheiro. Checa se aquilo que você está fazendo não vai te fazer mal de nenhuma forma. Cuida bem do seu dinheiro, porque essas coisas são muito, muito caras e às vezes mais caras do que remédios convencionais. E, na dúvida, se cuidem e pesquisem e confiem no método científico. Esse vídeo vai ficando por aqui. Meu nome é Luiz Henrique de Albuquerque Martins. Eu sou estudante de medicina da Universidade Federal do Tocantins. Obrigado.